Bem-vindos ao 7º episódio do Eco dos Fundos, o podcast quinzenal do Eco sobre fundos europeus. O nosso convidado é Pedro Dominguinhos, o presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento do Plano de Recuperação e Resiliência. Muito obrigado pela sua presença. No último relatório da Comissão dizia-se que 39% dos investimentos do PRR estavam em estado preocupante ou crítico. Desde que elaborou o relatório e até agora, tendo em conta que está sempre a fazer visitas no terreno, sente que houve uma evolução no sentido positivo ou de agravamento desta preocupação? Antes de mais, agradeço o convite. É sempre um gosto de estar com a Mónica e também com o ECO para podermos prestar os esclarecimentos necessários à sociedade, porque a Comissão Nacional de Acompanhamento representa a sociedade civil. Relativamente a alguns desses investimentos, nós temos assistido a alguns desenvolvimentos positivos. 3 ou 4 exemplos para que possamos perceber esta evolução. No caso da barragem do Pisão, todas as declarações de impacto ambiental foram proferidas e a Comunidade Intermunicipal prepara-se muito em breve, na primeira quinzena de setembro, para adjudicar o contrato de construção das infraestruturas primárias. Isso significa que depois terá que submeter ao Tribunal de Contas para a sua concretização. Portanto, a expectativa é que, estando o procedimento administrativo todo correto, as obras se possam iniciar até final do ano de 2024, princípio de 25, e, portanto, significa um avanço muito importante. No caso dos test beds, que é uma meta importante, porque de desembolso são 650 produtos que devem estar testados, houve uma evolução também positiva. Os test beds começaram a reportar já um conjunto de, eu diria, protótipos que concretizaram junto das pequenas e médias empresas e estão neste momento em avaliação pela Agência Nacional de Inovação, que é a entidade, o beneficiário intermediário, que tem que responder por eles. Depois há também a questão da habitação, que foram assinados vários contratos, há muitas obras no terreno, embora o volume da habitação seja particularmente significativo e, portanto, que precisa de aceleração e de resposta dos empreiteiros. Mesmo a questão das residências estudantis, que foi um outro investimento, há muita obra no terreno e nós classificámos como preocupante, atendendo sobretudo à meta intermédia, não à meta final de junho, mas àquela meta que tem que ser reportada durante o ano de 2025. Há outros investimentos que continuam com um nível de preocupação significativo. Os Digital Innovation Hubs é algo que nos continua a preocupar. Eu estive na Madeira na semana passada, onde existem alguns parceiros do Digital Innovation Hubs e continuam a subsistir dúvidas nas regras de funcionamento, de report. E, portanto, este é algo que nos preocupa de sobremaneira. O mesmo se passa com o Metropolitano de Lisboa, mas que é patente, quer o Presidente da Estrutura de Missão, quer o Sr. Ministro das Infraestruturas, já deram a entender que é algo também o que os preocupa e que podem ser acomodados na resolução da Comissão que foi publicada no dia 19 de julho passado e que possibilita que os Estados-membros façam uma avaliação criteriosa dos vários investimentos e que naturalmente reflitam sobre os mesmos, sobre a possibilidade de partir metas, sempre que seja possível. No caso do metro, em alguns dos casos é possível, porque em vez de serem 4 estações na linha vermelha, podem ser 2 financiadas pelo PRR, sendo naturalmente as restantes financiadas por outros fondos de financiamento, até porque neste caso há um contrato assinado e, portanto, a empresa tem expectativas legítimas de concretizar o mesmo e também é necessário do ponto de vista da sustentabilidade, que é essencial. E, portanto, há aqui uma análise criteriosa que os Estados-membros estão agora a fazer e que vem reforçada um bocadinho pelo relatório recente do Tribunal de Contas Europeu, que, embora sendo relativo a final de 2023, eu diria que se encaixa claramente naquilo que foram as conclusões da Comissão Nacional de Acompanhamento. Deixa-me só fazer aqui um pequeno parênteses relativamente a esse relatório do Tribunal de Contas Europeu. Concorda com aquela sugestão que o Tribunal deu, que aparentemente a Comissão não acolheu, de que em prol da defesa do orçamento da União Europeia, que os projetos que não cumprem os objetivos deveriam devolver as verbas a Bruxelas? Há aqui uma reflexão profunda que nós temos que fazer sobre este novo modelo do Plano de Recuperação e Resiliência. Porque a expectativa que foi criada aos Estados-membros foi de que, à medida que as metas e os marcos iam sendo cumpridos, os desembolsos iam sendo feitos. Por outro lado, se olharmos para a gênese de um programa baseado em resultados, os impactos só se concretizam se os investimentos forem concretizados. E, portanto, há aqui uma tensão
compreensível entre a defesa dos interesses não apenas financeiros, mas sobretudo de desenvolvimento da Comissão Europeia e da União Europeia como um todo e dos cidadãos, que é compreensível do ponto de vista da lógica do Tribunal de Contas Europeu. O plano de recuperação e resiliência só produz os seus efeitos, criar uma Europa mais resiliente, mais verde e mais digital, se os investimentos forem concretizados. Por outro lado, os Estados-membros têm uma legitimidade de não devolver uma parte dos fundos. Porquê? Porque cumpriram um conjunto de metas e marcos. No entanto, é bom que nós tenhamos a noção de que cada um dos beneficiários finais que assinam um contrato tem um conjunto de penalizações se não cumprir os resultados a que se comprometeu. E mais, os avisos têm, desde há um ano a esta parte, um clausulado muito específico sobre as regras de devolução em caso de incumprimento. Nós, neste momento, temos 2 ou 3 casos que estão a tentar ser resolvidos de entidades que concluíram as suas obras, neste caso de obras, mas que ainda não conseguiram, do ponto de vista do certificado de eficiência energética, comprovar a redução a que se comprometeram em termos de emissões, e neste momento o processo está bloqueado pela entidade, pelo beneficiário intermediário, porque não estão a cumprir esses requisitos. E, portanto, se é verdade que há aqui esta tensão e que a Comissão Europeia parece não ter acolhido, por outro lado, em cada um dos Estados-membros, neste caso concreto em Portugal, os beneficiários intermediários estão a colocar os seus avisos e a exigir aos beneficiários finais o cumprimento dessas mesmas metas. A própria resolução da Comissão Europeia de fevereiro de 23 define uma metodologia para que os Estados-membros possam, eu diria, que se contabilize como é que se processa ao ressarcimento dessas mesmas verbas. É uma coisa completamente distinta, cumprir 100% ou 90% ou 80% de cada um dos prazos. E isto é particularmente essencial, e aquilo que eu tenho visto no terreno é muitos beneficiários finais preocupados no caso de incumprimento dos resultados que se comprometeram. Portanto, na mente dos beneficiários finais, há uma lógica clara de que um incumprimento pode dar lugar ou à devolução ou não recebimento total, porque não há um pagamento total dessas mesmas verbas. Portanto, essas duas lógicas são perfeitamente compatíveis e mais, do ponto de vista de um programa baseado em resultados, o que é relevante são os impactos, não a execução financeira. Mas isto é uma tensão que continua latente, quer entre o Tribunal de Contas Europeu e a Comissão Europeia, quer mesmo, eu diria, na lógica interna em Portugal, sobre o acompanhamento. O acompanhamento tem sido feito pela maioria dos beneficiários intermediários, eu diria, concentra-se em mais de 80% na execução financeira, administrativa, cumprimento de regras. Há uma muito menor preocupação naquilo que é o acompanhamento técnico-científico junto dos beneficiários finais e, sobretudo, sobre o potencial de resultados e de impactos que esses mesmos projetos podem causar. É um programa novo, mas que devemos fazer uma reflexão crítica muito forte para que consigamos focar-nos nos resultados e não na execução financeira. Aliás, esse foco na execução financeira está patente também numa das decisões da SIC, agora do final de junho, em que se decidiu introduzir um mecanismo para a recuperação de verbas que estão paradas, à semelhança daquilo que acontece nos tradicionais quadros comunitários de apoio. Consegue dar-me exemplos de projetos onde antecipa que isso vai acontecer, quando este mecanismo for posto em prática? Já está a acontecer. Dou-lhe alguns exemplos na área dos equipamentos e das respostas sociais, onde vários beneficiários finais não tinham iniciado as obras para construção ou de creches ou de estruturas residenciais para pessoas idosas e que neste momento estão no processo normal da audiência prévia e que estão a ser já contactados, de acordo com a listagem de mérito que foi criada, outros beneficiários para iniciar as obras. Claro que aqui há um compromisso fundamental, que é a capacidade de concretizar essas mesmas obras até junho de 2026, que é naturalmente este prazo. Portanto, isto já está a acontecer, quer os beneficiários que têm que deixar cair os projetos, quer aqueles que os irão iniciar, estão já a ser notificados. O mesmo se passa nas residências estudantis, onde já existiram pelo menos uma ou duas entidades
que, atendendo a um conjunto de vicissitudes, não conseguirá concretizar os projetos em tempo útil e que já comunicou a sua desistência, o que permitirá, até porque existe um aviso aberto neste momento e cujos resultados finais devem estar a ser publicados, permitirá financiar outras residências, porque houve aqui concurso quando isto foi possível. Portanto, neste caso, é mais fácil porque podem ser substituídos projetos por outros na mesma categoria, porque existiu um excesso, embora não aprovado, mas de mérito, que naturalmente permite fazer isto. Questão diferente é, no caso de alguns investimentos que tiverem que deixar de financiados pelo PRR e libertarem verba. Ou seja, não se pode passar para uma nova linha no metropolitano de Lisboa. Até porque o resultado ou a comunicação da Comissão Europeia foi muito clara, porque o TEG climático e o TEG digital, em termos percentuais, têm que continuar a ser cumprido. Portanto, a substituição desses investimentos terá que ser por outros que se consigam concretizar, mas dentro do mesmo tipo de impactos. Exatamente. Falando precisamente, o metro é um excelente exemplo daquilo que vai protagonizar a reprogramação que o Governo já prometeu para 2025. Além do Metropolitano de Lisboa, que parece óbvio para toda a gente que será um projeto que terá de ser financiado por outras fontes, e eu aqui faço-lhe um parênteses para perguntar se acha que se deve novamente utilizar fundos europeus para concretizar o resto da obra ou recorrer ao orçamento. Perguntava-lhe também que outros exemplos é que acha que vão acabar por ter de recair nesta reprogramação? Respondendo à questão do metro, a utilização ou a mobilização de fundos europeus é particularmente exigente no caso das infraestruturas, embora exista um programa a nível europeu no sentido da mobilidade sustentável e recentemente a linha de alta velocidade foi financiada ou foi aprovado o financiamento para uma parte da construção. E, portanto, aqui o que é fundamental, até porque este é um caso particular, porque o contrato está assinado e está em execução. Exato. E, portanto, e por outro lado, acima de tudo, é fundamental construir a linha, até porque se enquadra no reforço da mobilidade suave, e neste caso, no caso da cidade de Lisboa, mas que também está a acontecer com a cidade do Porto, é particularmente relevante a capacidade de retirar tráfego das grandes cidades. A questão da escolha entre instrumentos financeiros vai depender muito, por um lado, dos compromissos já assumidos, da possibilidade de candidatura a fundos transversais a nível europeu, porque vejo com alguma dificuldade, face a toda a programação que já foi feita no PT 2030, encontrar aqui algumas centenas de milhões de euros para o metro. Há também a possibilidade de recorrer a empréstimos do BEI ou o Orçamento de Estado, que eu diria que poderá eventualmente ser mais complexo face aos compromissos que estão assumidos no próximo ano. Relativamente à segunda questão, sobre se outras componentes ou investimentos poderão enquadrar, neste momento é prematuro porque tem que ser feita uma análise muito criteriosa a dois níveis. Quando a obra não se iniciou, é fácil perceber que se poderá ter, por exemplo, no caso da habitação, o Ministério das Infraestruturas e Habitação e a Secretaria de Estado da Habitação estão num diálogo muito intenso com cada um dos municípios, quase obra a obra, para perceber, nos contratos já assinados, se é possível ou não a concretização dentro do prazo e, se não sendo possível, como é que podem ser substituídos, neste caso também na habitação, até porque houve candidaturas em número muito significativo face às 26 mil casas que nós nos comprometemos em remodelar ou construir e, portanto, há aqui esta capacidade interna. Mas isso tem que ser feito não apenas se não iniciou, mas se é possível concretizar no prazo. Porque aqui o que vai imperar não é a execução financeira, é se, no caso das casas, se eu tenho as famílias a morar, a viver. E, portanto, isto é um programa complexo e que exige uma análise muito criteriosa por parte dos beneficiários finais, em primeiro lugar, porque eles têm que ter a noção muito clara do tempo e se conseguem ou não concretizar dentro do prazo que está disponível. E, portanto, aqui também apelo a que os beneficiários finais sejam conscientes. Se entendem que não conseguem concretizar, é preferível não avançar e libertar esta verba. Por outro lado, pois é uma análise mais global, que é a conjugação destas recolhas de informação para que em cada um dos beneficiários intermediários e depois, naturalmente, ao nível da estrutura de missão Recuperar Portugal como governo, conseguir-se aqui quase cerzir
todos estes investimentos para perceber o que é possível concretizar, que verba é que vai ser libertada e como é que é depois essa verba, no caso de ser libertada, como é que é conjugada. Se é substituída por investimentos da mesma natureza, e em alguns casos é possível, ou se por outro lado teremos que lançar novos concursos ou aproveitar eventualmente candidaturas que foram concretizadas, mas que não, por falta de financiamento nessa medida, não foi possível financiar. Portanto, é um programa, é um processo complexo, muito exigente e que tem que ser feito em pouco tempo. Um bocadinho a lógica do PRR na sua natureza. Na sua passagem pela Madeira, também chamou a atenção para o facto que há ainda 30% de concursos por lançar no âmbito do PRR. Ainda vamos a tempo ou isto já começa a ser preocupante? No caso dos 30%, eu estava a falar no contexto específico da região autónoma da Madeira. E, portanto, em alguns casos, urge lançar os procedimentos nos próximos 2 meses. Dou-lhe um exemplo. No caso das escolas, agora passando para o continente, e é um programa complexo, se as autarquias não lançarem os concursos para a construção das escolas nos próximos 2, 3 meses, porque eles... Era aquele período de verão que o Ministro da Coesão se referia. Embora, sejamos claros, muito poucos concursos foram lançados até este momento. Há menos de 10 concursos que foram lançados e poucos se iniciaram. Ferreira do Zezer iniciou-se no passado dia 4 de setembro, portanto as obras iniciaram-se porque eram processos mais avançados. Há outras autarquias cujas candidaturas já tinham sido financiadas pelo PT 2020 e, portanto, passaram para o PRR e, portanto, também é possível a construção e será muito rápida a sua concretização. Agora, a larga maioria, na melhor das hipóteses, iniciará a obra até final do ano, até porque, no caso da construção das escolas, é necessário visto prévio do Tribunal de Contas, está previsto, mas estamos a falar num período nunca inferior a 2 meses. E, portanto, este é um processo muito exigente. Em alguns casos, a concretização dos investimentos, se não for lançado, e sobretudo no caso da habitação, imaginemos construir, eu visitei um empreendimento na Madeira, 33 fogos, um de 33 fogos, outro de 20 fogos. Nunca estamos a falar de menos de 18 meses de construção, entre 18 e 24. Portanto, o não lançamento em breve, em alguns casos, torna muito difícil, depende dos métodos construtivos, embora a percentagem de construção que recorre à construção modular é relativamente reduzida. Eu visitei uma residência do Politécnico de Beja há cerca de 15 dias, que é possível fazer isso e também na Madeira um processo construtivo de uma residência, estamos a falar entre 350 a 400 dias. Portanto, aí já reduz, é pouco mais do que um ano, são 15 meses, mas a percentagem de construção que recorre a esses métodos construtivos é muito reduzido no total de construção que nós temos. E, portanto, isto é particularmente complexo. E estamos a admitir que todas as obras e os concursos que são lançados obtêm candidaturas por parte das empresas e conseguem cumprir dentro do prazo. Portanto, é muito exigente aquilo que nós temos pela frente e é uma velocidade quase de 200 metros, eu diria se é não porque é impossível, mas entre 200 a 400 metros, uma velocidade de atletismo que tem que ser mantida até a concretização da execução física do Plano de Recuperação e Resiliência. Considera fundamental a revisão da Lei dos Contratos Públicos, como pretende o Executivo? Não sei se vamos a tempo para este tipo de exigências. Para este PRR. Sinceramente, há aqui questões de litigância que são naturalmente importantes, mas uma revisão profunda com impactos já causa poucos resultados no âmbito do PRR. Há questões que naturalmente têm que ser, eu diria, dirimidas, mas eu diria que vão ser, não conheço a proposta, mas que vão ser algumas alterações cirúrgicas e não uma análise, até porque uma revisão profunda da Código da Contratação Pública exige uma discussão pública muito forte, até porque há diferentes atores envolvidos e, sinceramente, acho que não há tempo para que tenha impacto significativo no Plano de Recuperação e Resiliência, até porque uma parte significativa da contratação também já está feita e, portanto, o impacto seria muito mais reduzido do que aquele que poderia ter sido se, a priori, houvesse uma outra lógica, como alguns países europeus tiveram. O Executivo tem claramente posto a tónica política, até dir-se-ia, na questão da emergência, da aceleração da execução dos fundos europeus. No entanto, quando olhamos para a estatística e quando vemos os níveis de pagamentos aos beneficiários finais,
eles pouco ou nada mexeram. O que é que se passa? Nós temos monitorizado mensalmente o volume de pagamentos. Aquilo que notamos é que em 2024 houve uma aceleração em termos médios mensais dos pagamentos. Embora, se calhar ainda não com aquela aceleração necessária para podermos concretizar mais rapidamente. Devo, no entanto, lembrar que muito dos processos de pagamento dependem da concretização física de procedimentos. E o primeiro semestre de 2024 foi particularmente exigente do ponto de vista administrativo. Isto não é visível apenas para os beneficiários finais e intermediários, porque na sequência do processo de operacionalização do IVA tem existido, eu diria, uma carga administrativa muito significativa em todos os beneficiários finais e intermediários para, eu diria, do ponto de vista administrativo, cumprir todos os requisitos que são fundamentais. E muitas vezes, e o que tem acontecido, é que enquanto esses requisitos administrativos não estão cumpridos, não é possível proceder a pagamentos. E, portanto, esperamos... Por isso também que se justifica esta alteração que foi publicada em Diário da República a semana passada sobre relativamente ao IVA, precisamente. Também, porque, repare, concretiza. O que estava a acontecer é que a DGO estava a fazer um entendimento que mesmo que as entidades estivessem saldo, tinham que cabimentar, isso é uma questão técnica, tinham que cabimentar no fundo de financiamento do PRR. E só era possível cabimentar a despesa se tivessem naturalmente arrecadado a receita, o que isso tornava uma impossibilidade, porque o arrecadar a receita é baseada e a despesa, quando se cabimenta, é na sua totalidade. E, portanto, a Comissão Nacional de Acompanhamento chamou a atenção, e eu aqui, eu acho que nós temos que ter a capacidade de perceber a urgência dos problemas. Quando o problema é urgente, ele tem que ser resolvido de forma urgente. E esta foi uma situação que a Comissão Nacional de Acompanhamento ainda colocou à Comissão Interministerial ainda do anterior governo e que demorou praticamente um ano a ser resolvida. Ou nós temos a capacidade de entender o que é urgente para rapidamente poder ajudar na resolução dos problemas, ou então estaremos daqui a um ano a falar exatamente da mesma situação. O mesmo se passa com a aceleração dos pagamentos. A decisão política é meritória, ou seja, de até final do ano a análise de pagamentos ser feito em 20 dias, mas eu diria, então temos que mudar processos, procedimentos e massa crítica para analisá-los para cumprir os 40 dias. Essa era precisamente uma das questões que eu lhe fazia. No caso do PRR, a análise das candidaturas é suposto ser feita há 50 dias e os pagamentos a 20. Tendo em conta o historial, é crível que isto seja possível? Em algumas análises é possível e os avisos que estão a ser publicados estão exatamente com este prazo. Por outro lado, aquilo que nós temos verificado em alguns beneficiários intermediários é que estes prazos continuam a não ser cumpridos. E, portanto, os beneficiários intermediários, quer através da contratação de outras entidades que está a custar a ser feita, até porque não basta dizer que se vai contratar, porque uma entidade, quando quer contratar e lançar um procedimento, tem que ter o orçamento disponível. E se o orçamento não for suficiente, tem que pedir autorização às finanças. E, portanto, volta a emperrar. Este é um processo que tem que estar todo oleado. E se nós não fizermos uma análise global do processo, não basta só dizermos que isso vai ser feito desta forma, se depois não tivermos os meios para o fazer. A Comissão Nacional de Acompanhamento monitoriza mensalmente o prazo médio de resposta dos avisos e tem que haver uma alteração profunda dos procedimentos para que se consiga cumprir. Naturalmente que o número de concursos que vai abrir é muito mais reduzido do que aquele que já está concretizado. E, portanto, é possível, mas continuam a existir concursos há mais de 200 dias que sem resultados. Era um exemplo. Mas eu se calhar aqui colocava mais o foco no pagamento, porque o grande... Porquê? Porque o volume de pagamentos, nós neste momento devemos ter cerca de 5.165 milhões pagos, o que significa que ainda temos que pagar 75%. Portanto, se a análise dos pagamentos não for célere, é extremamente complexo, e sobretudo para as pequenas e médias empresas. Eu estive na Madeira, designadamente na agenda mobilizadora dos jogos digitais, onde é constituído na sua esmagadora maioria por micro e pequenas empresas, portanto está a ter um impacto significativo,
e que eles são muito preocupados com o atraso nos pagamentos, não só apenas com o atraso nos pagamentos, mas muitas vezes com a incompreensão da elegibilidade ou não elegibilidade de algumas despesas. Portanto, é fundamental que os organismos sejam claros, que promovam um diálogo construtivo. O que é que eu quero dizer com isto? Não se podem estar 3 meses à espera para dar uma resposta e depois enviar todo o pedido de pagamento recusado, muitas vezes por questões, porque não preencheu o campo A ou B, quando se pegava num telefone e rapidamente se alterava esta situação. E, portanto, ou nós mudamos esta filosofia, ou então continuaremos a ter, por parte dos empresários, as declarações que temos ouvido, que continua a ser extremamente complicado e que há demora nos pedidos de pagamento. Esta é uma exigência muito grande para as entidades públicas, que muitas vezes também lutam, e é importante ter isto também em atenção, com falta de recursos e que precisam, naturalmente, aqui de reforço, quer dos sistemas de informação, quer das pessoas, que o próprio governo já prometeu que iriam ser contratados, mas o processo de contratação não é imediato, o processo de formação não é imediato, e, portanto, há aqui uma exigência muito grande sobre as entidades públicas. Esta ideia de criar uma unidade móvel, vamos por assim dizer, que será alocada a cada um das instituições que necessite naquele momento de ajuda, quer seja para a análise das candidaturas ou dos pagamentos, parece-lhe que é a melhor solução e se acredita que eles terão a capacidade de dominar a especificidade das matérias de cada programa e de cada fundo de forma cabal e atempada? Este será o grande desafio, porque as exigências administrativas, regulamentares de cada uma das análises de candidaturas é distinto, não se avalia uma candidatura do Fundo Ambiental. Imagine a energia ou baterias para armazenamento de energia, como se analisa a construção de 33 fogos. Portanto, este é o desafio do ponto de vista da capacidade técnica e de gestão de cada uma dessas equipas. Também importa perceber que tipo de tarefas é que elas irão desempenhar. É de análise de pagamento, é da avaliação de candidaturas, porque no caso da avaliação das candidaturas, o Sr. Ministro Castro Almeida já disse que essa é sobretudo uma tarefa para as instituições de ensino superior. E, portanto, importa é perceber qual é a tarefa ou as tarefas que essa equipa móvel poderá ajudar cada um dos organismos, porque em alguns casos elas são eminentemente técnicas e obrigam a um domínio aprofundado dessas características. Mas isso, se fizer uma análise prévia, poderão libertar os técnicos de cada uma das entidades para análises específicas e mais, eu diria, que exigem um maior nível de conhecimento e, portanto, importa perceber aqui o processo de trabalho que vai ser criado. Nós temos de estar mesmo a chegar ao fim, mas não queria deixar de lhe perguntar, tem alguma novidade relativamente à posição da Comissão Europeia sobre o 5º desembolso do PRR? Não, até agora não existe, sei que está em análise, ou seja, a análise da Comissão Europeia não é feita apenas no final, até porque a estrutura de missão tem uma metodologia de trabalho com a Comissão Europeia que é particularmente exigente, há reuniões semanais e, portanto... Fernando Alfaiate explicou precisamente neste podcast todo esse processo. Exatamente, não existirão grandes surpresas. Há alguns... por exemplo, a questão da barragem do Pisão era algo complexo, mas que com essas declarações ambientais recolhidas ou concretizadas pela APA recentemente, que dão um grau de segurança superior, mas, mais uma vez, e o Tribunal de Contas Europeu no relatório aponta isso, a evidência exigida pela Comissão Europeia nem sempre é conhecida a priori. E nós temos visto nas nossas visitas ao terreno que muitas vezes os beneficiários finais são confrontados com exigências para as quais não tinham conhecimento previamente. E, portanto, isto é algo que é particularmente importante. Se me permite, aqui um assunto que tem sido pouco falado, mas nós já ultrapassamos metade do PRR, que é fundamental que nós comecemos a olhar para os resultados e para os impactos. E nós, no nosso relatório, mais uma vez... em todos os relatórios que concretizamos, é fundamental criar uma agenda de avaliação de resultados e de impactos do PRR. O Planap tem um novo presidente, o professor Pedro Saraiva substituiu o professor Paulo Ariosa Feia por uma questão de jubilação, naturalmente deixou de exercer as funções, mas é essencial que em articulação com o Governo se crie esta agenda de avaliação. A Comissão Nacional de Acompanhamento tem publicado recentemente o perfil de investimento em cada uma das regiões. Verdade. Publicámos também o investimento per capita em cada uma das comunidades intermunicipais e das áreas metropolitanas, e há dados que merecem reflexão. Como por exemplo, sublinhando só um ou dois.
nós temos visto que há regiões que têm uma capacidade muito significativa de absorção de fundos. A região de Aveiro, a região de Coimbra, a região de Leiria, a área metropolitana do Porto, ou o Alto Alentejo, embora aqui o Alto Alentejo, tendendo à dimensão reduzida de habitantes, o per capita com um impacto relevante. Mas, por exemplo, as 3 regiões do centro revelam ou indiciam que os ecossistemas ou os sistemas regionais de inovação, articulação entre as empresas, as universidades, o sistema científico e tecnológico, as autarquias, parece estar mais desenvolvidos do que noutra região. E, portanto, isto significa que a capacidade de absorção dos fundos depende muito da capacitação dos atores dos territórios e da forma como eles conseguem articular em rede as candidaturas que concretizam. Até porque este é um programa exigente e muitas vezes as candidaturas já decorreram de relações prévias, de projetos prévios que são particularmente relevantes. E nós precisamos de olhar para estes resultados, para numa lógica de complementaridade com o PT 2030, não fazermos tábua rasa. Importa aprender alguma coisa com estes investimentos, com a forma como as regiões estão a captar e que tipologia de fundos as regiões estão a captar, para perceber também se estão ou não a tentar resolver as debilidades a quando do diagnóstico. Por exemplo, nós temos regiões onde, em termos percentuais, a habitação desempenha um papel, ou representa um papel muito reduzido. Dou-lhe o exemplo do Alentejo Litoral. Tem um forte investimento na área dos cuidados de saúde primários, onde a Unidade Local de Saúde foi capaz de concretizar investimentos, mas ao nível da habitação, o número de fogos que está previsto reabilitar ou construir é muito reduzido. E nós sabemos os projetos significativos que estão previstos para a região de Sines. Portanto, importa compatibilizar esta análise também para complementar com o PT 2030 para perceber até que ponto é que estamos ou não a ir ao encontro e debelar as dificuldades a quando do diagnóstico. Claro, nós não podemos obrigar as entidades a concorrer ou a aprovar projetos que não sejam naturalmente, eu diria, elegíveis ou que tenham um mérito. Mas capacitar os atores do território é essencial. E nós não podemos correr o risco de, no futuro, aumentarmos as debilidades em vez de as reduzirmos. Pedro Dominguinhos, muito obrigado pela sua reflexão e pela sua presença. Ficamos com este alerta. Fique connosco. Vemo-nos no próximo episódio. Obrigado.